Oi! Essa é a videoaula de Biofísica aplicada na pandemia. Bom, a gente aprendeu então como a nuvem eletrônica, a eletrosfera, do átomo, ela é montada, quais são os princípios físicos por trás disso e o que é como é o mecanismo físico que faz com que um átomo emita radiação. Então a gente percebeu lá que temos o tipo de radiação por excitação e que emite o espectro de emissão, você aquece lá o material depois ele irradia essa radiação, e também tem a outra maneira de emitir radiação, que é o elétron da eletrosfera absorver um fóton, ele ficar excitado, pular para uma camada superior, só que essa camada já está ocupada por outro elétron, então ele tem que retornar para sua camada, para o seu nível original. Só que ele só volta para o nível original se ele emitir essa radiação, esse fóton, Agora a gente vai verificar um outro tipo de radiação, que é uma radiação que é emitida a partir do núcleo do átomo. Só que antes de contextualizar essa emissão de radioatividade, emitido pelo núcleo do átomo, eu vou dar uma introdução acerca dos raios X, que é um tipo de radiação eletromagnética, e a origem dela está nas camadas eletrônicas na eletrosfera, de um modo muito parecido com o que foi explicitado anteriormente, quando eu falei sobre o espectro de emissão e falei também sobre a radiação infravermelho. Aqui tem um arranjo experimental para a produção de raio-x. E esse primeiro arranjo experimental ele foi produzido por William Röntgen. Eu não sei pronunciar muito bem essa palavra, o seu nome, mas o arranjo experimental ele é da seguinte maneira. Eu tenho aqui dois eletrodos, um eletrodo positivo e outro eletrodo negativo. O eletrodo negativo emite uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica atravessa o ar, e essa corrente elétrica atinge o eletrodo positivo, e aí o eletrodo positivo, pelo fato de receber essa corrente elétrica, ele acaba emitindo ondas de raio-x, ondas eletromagnéticas de raio-x. O princípio é muito parecido. Aqui eu tenho uma diferença de potencial de 100.000 volts. O princípio de emissão de raio-x é muito parecido com o princípio de emissão de ondas de infravermelho, ondas eletromagnéticas de infravermelho. O que acontece aí no arranjo experimental é o seguinte: as camadas eletrônicas mais internas, elas são golpeadas pelos elétrons, pela corrente eletrônica que vem de fora. E quando eles são golpeados, elas recebem uma energia. E essa energia depois é emitida na forma de ondas de raio-x. Claro que tem várias situações pormenorizadas aí para a gente verificar, mas a gente vai ver os conceitos mais básicos mesmo. Então a energia de impacto faz com que o elétron do átomo emita as ondas de raio-x. Aqui eu tenho todo o espectro luminoso do ponto de vista da frequência. Então eu tenho duas maneiras de caracterizar um raio luminoso, uma onda eletromagnética. Ou eu falo sobre a sua frequência, a taxa de variação de intensidade do seu campo eletromagnético, ou eu falo sobre, descrevo essa onda eletromagnética falando sobre o seu comprimento de onda, já que é um tipo de onda, então há uma oscilação em um intervalo de espaço.
As ondas eletromagnéticas que a gente chama de rádio, elas possuem um comprimento de onda da ordem de 1 km ou várias centenas de metros. Ou seja, ela oscila, né? O seu campo eletromagnético ele oscila num espaço muito grande. E aí, conforme eu vou diminuindo esse comprimento de onda, eu vou obtendo outros tipos de ondas. É claro que existe um degradê, né, entre a onda de rádio e micro-onda. A gente não consegue determinar exatamente onde que é a onda de rádio, onde é exatamente a onda de rádio, onde é a micro-ondas, mas a gente tenta estabelecer alguns certos intervalos para isso. E aí, no intervalo de comprimento de onda de 10 elevado a menos 2 metros, a gente tem a micro-onda. Do ponto de vista da frequência, a micro-onda ela possui uma frequência por volta de 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 Hz. Do ponto de vista da frequência, o infravermelho tem uma frequência de 10 elevado a 12 Hz. E, ao mesmo tempo, o comprimento de onda do infravermelho é de 10 elevado a menos 5. O comprimento... A luz visível tem um comprimento de onda próximo de meio micrômetros, né? Meio micrômetros. Esse 10 elevado a menos 6 a gente pode chamar ele de micro. E aí vai. Então perceba que quanto mais energética é a onda, maior a sua frequência e menor o seu comprimento de onda. E aí você veja que as ondas eletromagnéticas mais energéticas, e quanto mais energética, maior a possibilidade delas nos causar algum tipo de mal, né? Seja fisiológico, são as ondas eletromagnéticas a partir do espectro visível. E aí já começa com ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Aqui me lembra laranja mecânica. Coisas aleatórias da videoaula. Ultraviolência. Bom, aqui raio gama é um raio produzido no núcleo do átomo. A gente vai ver a partir dos próximos slides. Então, após a descoberta do raio-x, logo depois da descoberta do raio-x, né, Antoine Henri Becquerel, ele verificou que os elementos químicos também emitiam outro tipo de raio. Só que a origem desse raio, dessa radiação, não estava na eletrosfera, estava no núcleo atômico. E aí, esses raios emitidos pelo átomo é um resultado do decaimento do núcleo. O que significa que conforme um átomo emite radiação, né, radioatividade, conforme ele vai emitindo radiação alfa, beta e gama, né, que são os resultados da sua radioatividade, ele vai perdendo massa. E a gente vai ver como que isso acontece. Então, os isótopos, né, que são versões de átomos que têm atividade radioativa, eles emitem 3 tipos de radiação: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Todos os elementos químicos que possuem número atômico acima de 82, eles são naturalmente, todas as suas versões de isótopos, todas as suas versões possuem radioatividade. Elementos químicos abaixo do número 82, do número atômico 82, as suas versões mais populares, os isótopos mais comuns, eles não emitem radiação. Mas, por exemplo, você sabe que o elemento químico do oxigênio deve ter um número atômico por volta de 16. Significa que a sua identidade é dada pelo número de 16 prótons no seu núcleo. Só que além dos 16 prótons no seu núcleo, ele possui também uma certa quantidade de nêutrons. E a versão mais comum do oxigênio é aquela que não emite radiação.
né, que possui no seu núcleo uma massa atômica. Deixa eu pegar aqui o oxigênio. Que possui uma massa atômica. Ops, o número atômico do oxigênio é 8, perdão. A massa atômica do oxigênio é por volta de 16, mas existem. Aí a identidade do oxigênio seria 8, né? Número atômico. Mas existem oxigênio, isótopos de oxigênio cuja massa atômica é maior do que 16. Existe um número maior de nêutrons no seu núcleo. Essas versões de isótopos de oxigênio, elas são radioativas, mas a versão mais comum do oxigênio não. Isso acontece com praticamente todos os elementos químicos, tá? Praticamente todos eles. Os isótopos mais pesados de um elemento químico, muito provavelmente ele é radioativo. Ok, deixa eu só pegar aqui essa declaração, né, a partir de 82, número atômico. Então, a partir daqui do número 82, ou seja, o chumbo é o elemento químico de 82, bismuto, polônio, astato, radônio, todos os elementos químicos acima de 82 são radioativos. E o chumbo de massa atômica 207 não é. Ok. Então, o que é a radiação chamada alfa? Radiação alfa é um efeito da radioatividade de um isótopo radioativo. É um tipo de radiação, possui carga elétrica positiva e é constituída de uma corrente de núcleos de hélio carregado. Essa é a partícula alfa. Então, se a partícula alfa é constituída de núcleo de hélio e tem carga elétrica positiva, significa então que a partícula alfa é simplesmente... O hélio está aqui, né? É simplesmente o átomo do hélio com ausência de elétrons na sua eletrosfera. Ou seja, existem mais cargas positivas, né, do que cargas negativas nesse hélio. Então, é simplesmente um íon de hélio. Um íon positivo de hélio, a partícula alfa. Simples assim. As partículas beta, elas possuem carga elétrica negativa e é constituída por uma corrente de elétrons. É simplesmente elétron sendo emitido pelo isótopo radioativo. E a partícula gama é simplesmente fóton. Tem alta frequência e tem uma alta frequência, e a frequência da gama, do raio gama, ele é maior do que a frequência do raio X. Todas essas três partículas, todos esses três raios de partículas mais o raio X são prejudiciais aos seres humanos. Tá aí uma ótima forma de esterilizar um ambiente, né? Se você quer tornar um ambiente estéril, né, completamente desprovido de vida, você bombardeia esse ambiente com partículas alfa, beta, gama e raio-x. Então, como acontece a produção dessas três partículas radioativas? Elas ocorrem dentro do núcleo atômico. E aqui eu dou uma explicação bem razoável sobre o que acontece. Então, o núcleo atômico, né, do isótopo, ele é formado de prótons e nêutrons. Temos aí carga positiva e carga nula, respectivamente, né? São muito mais massivos que os elétrons. E as partículas que constituem o núcleo são chamadas de núcleons. E eles aglutinam numa dimensão muito menor, ou da ordem de 10 elevado a menos 15 metros. Né? Só que a gente tem uma certa dificuldade. Lá no ensino médio e nas primeiras aulas de biofísica, você aprendeu que partículas positivas repelem partículas positivas. E partículas negativas repelem partículas negativas. E partículas positivas atraem partículas negativas. E vice-versa.
Então, como que eu tenho a possibilidade de haver uma aglutinação de dezenas e dezenas de partículas positivas, por exemplo, o chumbo? Como que eu consigo encaixar no núcleo do chumbo 88 prótons? E esse núcleo não explode? Aí entra uma outra área da física, que é chamada de física nuclear. Dentro desse núcleo, os prótons eles se agrupam em pares de prótons e nêutrons, e eles se organizam de uma forma parecida com as camadas eletrônicas. E a força responsável por organizar esses prótons é a força nuclear forte, que é um campo de força parecido com o campo de força da gravitação, parecido com o campo de força eletrostático, parecido com o campo de força magnético, cada um com suas particularidades. Mas esse campo de força é o campo de força que tem atuação até as bordas do núcleo. E aí esse campo de força é muito mais intenso do que a força de repulsão dos prótons, e é ela a responsável por manter o núcleo coeso, né? Só que, segundo a mecânica quântica, assim como eu tenho a probabilidade... você aprendeu lá nas aulas anteriores, né? Assim como eu tenho a probabilidade de encontrar... Deixa eu pegar aqui a aula... Escrevi isso aqui em algum lugar. Assim como nas camadas eletrônicas da eletrosfera eu tenho a probabilidade de encontrar um átomo dentro dessa camada eletrônica, né, dado por essas expressões aqui, então a probabilidade maior de encontrar o elétron nessa camada eletrônica está aqui no meio, a probabilidade menor aqui nas bordas. Ainda assim eu tenho a possibilidade de encontrar o elétron aqui nas bordas. O mesmo efeito, um efeito muito parecido, pode acontecer dentro do núcleo. Segundo a mecânica quântica, existe a possibilidade de um desses pares de prótons e elétrons, ou pares e nêutrons, pares de prótons e nêutrons, virem a se encontrar fora do núcleo atômico e, por consequência, fora da capacidade da força nuclear forte de permitir esse par dentro do núcleo atômico. Quando isso acontece, esse par ele é ejetado violentamente. E assim eu tenho a formação da partícula alfa, que é uma carga elétrica positiva constituída de correntes de núcleos de hélio carregados. E assim eu tenho a formação da partícula alfa. No caso da partícula beta, que é formada lá dentro também no núcleo, ela acontece quando um nêutron evapora. Mas não é que ele evapora, na verdade parte do nêutron evapora. Evapora no sentido de que nêutron é massa, e massa é energia solidificada, entre aspas. E de uma maneira espontânea, envolvendo aí a força nuclear fraca, o nêutron se transforma espontaneamente no próton. O próton ele tem um pouquinho menos de massa do que o nêutron, por consequência ele tem um pouquinho menos de energia que o nêutron. E para onde vai essa energia que está sobrando? Quando o nêutron tem uma determinada energia e vira próton que tem uma energia menor, há um resíduo aí de energia. Para onde vai essa energia? Essa energia se transforma em parte em elétron e outra parte se transforma em neutrino. Esse elétron ele é ejetado para fora do núcleo na forma de raio beta. E aí a gente tem um decaimento beta. O decaimento do nêutron na forma de próton, transformando isso em decaimento beta.
O nêutron também pode se transformar num elétron, mas aí nesse caso, em vez dele emitir um elétron e um neutrino, ele vai emitir um pósitron, que é a versão antimatéria do elétron, e um neutrino. E o balanço de energia aí, ele tem que se manter. Por exemplo, se antes eu tinha uma determinada energia, se antes do decaimento eu tinha uma determinada energia do nêutron, após o decaimento do nêutron eu tenho que ter a mesma quantidade de energia. Só que essa energia se subdivide em várias partículas, né? Ou essa energia se subdivide num próton mais uma corrente de elétrons e uma corrente de neutrinos, ou essa energia se subdivide em um elétron, depois vira mais pósitron, né? Uma corrente de pósitrons mais uma corrente de antineutrinos. Aqui tá, eu coloco o neutrino, mas aqui neutrino é uma partícula muito leve, ela interage muito pouco com a matéria. Ela não tem carga, ela é uma das partículas, ela tem massa, mas ela é uma das partículas, não me recordo se ela tem massa, mas se ela tiver massa, ela certamente é uma das partículas menos massivas que a gente tem notícia. Além de ter o neutrino, também tem o antineutrino, que seria a versão anti do neutrino, mas esses aí são conceitos da física nuclear. E é por isso que eu não entro em detalhes aqui. Então, por que alguns átomos são radioativos? Prótons se repelem com mais intensidade quanto menor a distância entre eles. Assim, para tornar o núcleo atômico coeso, uma força contrária à repulsão deve existir. São as forças nucleares. A força nuclear responsável por manter o núcleo é chamada de força nuclear forte. Já dei aqui é um assunto que eu já adiantei. Então, o alcance da força elétrica de repulsão é maior do que a força nuclear forte. O alcance da força nuclear forte ela só é até o tamanho do próton. Então, conforme o átomo vai acumulando prótons e nêutrons no seu núcleo, vai acontecer de eventualmente o núcleo ser maior do que o alcance da força nuclear forte. E é por esse motivo que os átomos acima dos números atômicos de 82 já possuem núcleos maiores do que o alcance da força nuclear forte. E é por isso que esses átomos aqui eles são radioativos. Beleza? Deixa eu pular aqui para o próximo slide. Aqui eu dou eu detalho como que um núcleo vira outro, como que um átomo vira outro. E a minha intenção aqui é que nesse processo explicar como que o carbono 14 se transforma em carbono 12, como isso é utilizado para poder fazer datação, né? Então, radioatividade e algumas aplicações. Então, o elemento químico ele emite partícula alfa, beta e gama. Mais para frente eu não me recordo em qual momento eu explico a partícula gama. Eu deixo mais para frente para explicar a emissão da partícula gama, mas está envolvido algumas atividades do núcleo aí também. Tá aqui a radiação gama. Quando um elemento químico ele emite partícula alfa ou beta, você concorda comigo que no caso de um nêutron se transformando em próton, emitindo energia, a massa atômica desse átomo, né, que está sofrendo radioatividade, a massa atômica acaba diminuindo. Então, uma das maneiras da gente verificar um elemento químico é analisar o seu número atômico e também a sua massa atômica. Então, se eu tenho se a massa atômica do meu elemento químico está diminuindo, então ele vai acabar se tornando em um outro elemento químico. E a gente vai ver os detalhes disso. Quando
quando eu tenho transição de energia, né? Então imagina lá que eu tenho os meus prótons e os meus nêutrons organizados no núcleo do átomo. Quando eu tenho uma transição de energia desses prótons dentro desses níveis de energia, eu tenho o processo de produção da radiação gama. Tá? Depois eu vou mostrar mais os detalhes disso. Então eu tomo aí como exemplo o isótopo do urânio 238, que é radioativo. E ele decai emitindo partículas alfa, né? E as partículas alfa são, por sua vez, dotadas de núcleos de hélio, carregados positivamente ou negativamente. Espera aí. Aqui era para ser positivo, as partículas alfa, por sua vez. Ok. Então, o que acontece aqui com o urânio 238? Então, ele é naturalmente radioativo, então ele vai decair. Tá? E aí, o que ocorre aqui? No decaimento alfa, eu tenho, então, uma emissão de partículas alfa, que aqui deveria ser positivo, tá? Aqui deveria ser positivo. E aqui certamente é negativo. Tá, tem um erro de digitação aqui, tudo bem. Então, 2 prótons e 2 nêutrons são emitidos. E aí, se diminui 2 prótons aqui do núcleo atômico, significa que muda a sua identidade. Qual é o elemento químico que tem 90 prótons no seu núcleo? É o tório. Se eu não me engano, acho que isso se chama tório. Né? E aí, então, quando o urânio 238 sofre o decaimento alfa, ele perde 2 prótons do seu núcleo e aí o urânio vira o tório. E além disso, eu tenho também um tório com massa atômica que seria 234, né? Que emite também o hélio que está faltando na sua eletrosfera 2 elétrons. E aí então eu tenho uma liberação de energia aí no processo de decaimento alfa, né? Uma pequena parte em forma de radiação gama, uma maior parte na forma de partícula alfa, que seria um isótopo de hélio, né? De 2 prótons e massa atômica 4, e outra pequena parte é gasta na forma de recuo, né? Então, quando o urânio ele sofre o decaimento alfa, esse alfa vai para um lado e o núcleo, né, que sobra desse decaimento, ele vai para o outro. Então tá aí o balanço de energia. Certamente é o tório. O tório também é radioativo. Só que quando ele sofre o seu decaimento, acontece o seguinte, olha só. No caso do tório, o decaimento dele, ele é um decaimento espontâneo. E aí, nessa situação, um nêutron se transforma em um próton e libera um elétron. E aí, o que acontece? O elemento químico tório, ele vira o elemento químico, eu não lembro o nome desse pH, acho que é tactínio. Ele vira o elemento químico tactínio, que também é radioativo. E o número atômico do tactínio é maior do que o número atômico do tório. Então, quando acontece o decaimento, né, do urânio para o tório, há uma diminuição no número atômico. Mas quando acontece o decaimento do tório, que é o decaimento beta, né, há um aumento no número atômico do tório. Beleza? E aí a massa atômica ela se mantém aí, né? E esse aqui é a emissão das partículas beta, que é simplesmente uma emissão de elétrons. Então veja o que acontece. O urânio perde massa atômica, ele vira um outro elemento químico, o tório.
Só que o tório, quando ele sofre decaimento, ele aumenta de número atômico. Ele mantém a sua massa atômica e aí o tório vira tactínio. Tactínio também é radioativo, só que quando ele sofre o processo atômico, ele sofre um decaimento beta. Quando ele sofre o decaimento beta, aumenta seu número atômico e ele volta a ser urânio. Só que aí o urânio, nesse urânio aqui, que tem a mesma identidade desse urânio daqui, ele tem uma massa atômica menor. Esse urânio de massa atômica menor sofre outro decaimento, só que aí esse decaimento é o decaimento beta. E ele volta, ele se transforma no tório de novo. Só que essa versão de tório, em vez de sofrer um decaimento beta, em vez de sofrer um decaimento beta, ele sofre um decaimento alfa. E aí o seu número atômico vai diminuindo. Depois pula para o A. Se eu não me engano, acho que esse aqui é o radônio. E aí vai. É essa sequência de decaimentos radioativos. Aqui existe possibilidade desse elemento químico PO, eu não sei o nome dele, mas existe possibilidade dele sofrer um decaimento beta e um decaimento alfa. Enquanto que esse elemento químico AT ele só sofre o decaimento... Deixa eu ver, eu sempre me confundo alfa com beta. Ele sofre o decaimento... Aqui, achei. Ele sofre o decaimento alfa. Então a seta vermelha indica o decaimento alfa. A verde indica um decaimento alfa e o vermelho sofre um decaimento beta. Então o AT aqui ele pode sofrer, ele só sofre o decaimento alfa. Beleza? Todos os elementos químicos, quando bombardeados por outras partículas, se tornam mais pesados e, por vezes, radioativos. Os nêutrons ficam agregados aí no núcleo. Então, os pesquisadores eles combinam uma pequena quantidade de material com... Aqui tem algumas aplicações, né? Combinam uma pequena quantidade de material radioativo com fertilizante. E... com esse material radioativo, eu consigo medir, né, se a cultura está absorvendo o fertilizante de maneira ok. É claro que a quantidade de material radioativo aí combinado no fertilizante tem que ser suficientemente pequena para que não cause nenhum tipo de anomalia aí, ou nenhum tipo de doença, ou alguma dificuldade. E aí, se está faltando... então, quando você coloca esse fertilizante que tem uma certa quantidade de radiação, você espera uma certa absorção. E essa absorção ela é medida de maneira indireta, medindo a radiação. E aí, se está faltando uma determinada radiação, né, você vai lá fazer a medição e está faltando, né, uma medição radioativa, significa que está faltando fertilização. Beleza? Esses são os traços radioativos. Não pense que você está livre de radiação beta, alfa, gama. Neste exato momento, você também está emitindo radiação alfa, beta, gama. Emitindo. E neste exato momento, além de você estar emitindo esse tipo de radiação, você também está sendo bombardeado pelas radiações alfa, beta, gama. Então, quando a gente estuda química, a gente é levado a imaginar... A gente é meio que induzido a acreditar, por exemplo, que no planeta só existe esse tipo de hidrogênio aqui, que é o hidrogênio da massa atômica 1. Ou esse tipo de flúor aqui, que é o flúor da massa atômica 19, perto de 19. Não. Na natureza existem vários isótopos de flúor, vários isótopos de oxigênio, vários isótopos de carbono. Então, vamos falar um pouco da sua estrutura, né? Se você é um sujeito vivo, se você é um organismo vivo e está morando no planeta Terra, então certamente a sua estrutura atômica, a sua estrutura molecular, ela é
toda ela construída em torno das cadeias moleculares de carbono. Então, basicamente, o que mantém você aí vivo, né? Apesar da a maior parte do seu material ser água, hidrogênio e oxigênio, esse hidrogênio e oxigênio, juntamente com nitrogênio, flúor, e outros elementos químicos mais leves, todos eles estão conectados de alguma forma em torno das cadeias moleculares carbônicas, né? São as funções orgânicas, né? As moléculas orgânicas. Então você é um organismo e o seu organismo está construído em cima dessa cadeia molecular carbônica. Não pense você que todos os carbonos do seu corpo sejam os carbonos de massa atômica igual a 12. E de onde vem o carbono? E de onde vem o carbono que constitui você? Basicamente da sua alimentação, da carne que você come, do arroz que você come, da mandioca, né? Da caça que seu tio trouxe, da mandioca que sua mãe colheu, né? Que mais? Toda comidinha do skinny que você está comendo, certamente tem um pouquinho de carbono aí. Todos esses carbonos, toda essa alimentação que você adquire, ela vai servir, além de retirar a energia, né, dessa alimentação, parte dessa alimentação é utilizada para poder repor essas cadeias carbônicas do seu corpo. Eventualmente, um desses carbonos que você consome é o carbono 14. Não é só você que isso acontece. Acontece também com todos os outros animais. E a proporção com que você vai consumindo carbono 14, ela vai se mantendo. Então, você sempre tem uma proporção mais ou menos constante de carbono 14 e carbono 12 no seu corpo, que é mais ou menos parecido com o que tem a distribuição no planeta Terra também. E aí, no momento da sua morte, você tem uma proporção de carbono 14, uma proporção de carbono 12. Só que o carbono 14 ele é um isótopo do carbono 12. E o carbono 14 ele é... como posso dizer? Ele é radioativo, ele decai, né? Aqui é dada uma explicação de como o carbono 14 ele é formado, né? De uma maneira geral, aqui eu tenho a reação nuclear, né, para a criação de carbono 14. Então, como que acontece? Muitas partículas solares são ejetadas pelo espaço. Parte dessas partículas atingem a atmosfera da Terra. E aí, na nossa atmosfera, a gente tem em suspensão o nitrogênio de massa atômica 14 e número atômico 7. E esse nitrogênio ele é bombardeado por esses nêutrons que são emitidos entre as partículas que o Sol emite. Uma muito comum é a partícula nêutron. E aí, esse nêutron ele é bombardeado e eventualmente ele se agrega, o nêutron se agrega no núcleo do nitrogênio. E aí quando ele se agrega no núcleo do nitrogênio, um próton é emitido. E aí saiba desde já que um próton é um hidrogênio de massa atômica 1 com ausência de eletrosfera, né? Imagina que todo próton é um hidrogênio de massa atômica 1. A gente não é o tipo de coisa que a gente comenta com muita frequência no ensino médio nem nos cursos de graduação. E aí o número atômico desse nêutron, né, que ejetou um próton, vira 6. E se ele vira 6, então ele vira carbono. Esse nêutron fica agregado no núcleo desse novo átomo. E aí a gente tem a produção do carbono 14. O carbono 14 ele é radioativo. Só que ele é menos comum do que o carbono 12. Tá?
E como que o carbono 14 ele decai? Ele decai emitindo beta, as partículas beta. Então ele é instável, né? O carbono 14 ele é instável. Então o que acontece aí? Um nêutron espontaneamente decai na forma de beta e esse nêutron vira um próton. Ao mesmo tempo que ele vira um próton, ele emite um elétron para fora e um neutrino. E aí, se ele vira próton, o número atômico desse carbono 14 vira 7. Se vira 7, então ele vira um nitrogênio. Somando prótons com nêutrons, eu tenho a massa atômica de 14, que é o nitrogênio, o isótopo mais comum do nitrogênio, que não é radioativo. Então você, nesse exato momento, está emitindo radiação beta. Exatamente dessa maneira que está descrita aqui na imagem. Conforme você vai se alimentando, como a proporção de carbono 14 e 12 na sua alimentação é proporcional e se mantém constante, então conforme você vai vivendo, a proporção de carbono 14 no seu corpo, que vai decaindo, se mantém constante, porque apesar dele decair, você sempre vai repondo com a sua alimentação. Beleza, digamos que agora você morre, né? A entropia venceu você, né? Você virou energia dissipada no ambiente. O seu corpo, então, ele vai se deteriorar e vai sobrar só o seu esqueleto. O seu esqueleto tem bastante carbono. Dentro desses carbono tem o carbono 14. E esse carbono 14 não é reposto mais. Ele decai. E metade do carbono 14 decai após 5.730 anos. E ele vai decaindo conforme uma lei matemática, conforme uma função matemática exponencial. Então, decaimento carbono 14. Deixa eu mostrar aqui os detalhezinhos disso. Olha só como que ele decai. Ele decai de uma maneira bem previsível, né? Bem previsível. Então, conforme ele vai decaindo, ó, eu sei, aqui é o número de meia-vida, né? Então, essa aqui é a primeira meia-vida. Então, daqui para cá, passaram-se 5.300 anos. Daqui para cá, passaram-se outros 5.700 anos. Então, daqui até aqui, a entrada 2, eu tenho... deixa eu ver, 14 mil anos. Deixa eu fazer aqui o produto de 5.700. 5.000. Quem faz conta para mim é a calculadora, né? 11.400 anos. 11.400 anos. E assim sucessivamente. Beleza? Então é assim que é feita a datação do carbono 14. Na sequência, a gente vai ver como que ocorre a interação da matéria com essas radiações aí. Beleza? Então, a matéria, né, absorve energia das emissões radioativas, né? E quando a matéria ela absorve essas emissões radioativas, ela fica ionizada, ou seja, ela ou perde elétron, que é o mais comum, ou ganha elétron. Então, essa ionização ela é responsável pelos desvios que acontecem no caminho natural das reações bioquímicas dos seres vivos. E elas podem resultar em danos biológicos. O que eu quero dizer com isso? Aí dentro de cada célula do seu corpo está acontecendo aquelas reações químicas que só você, aluno de biotecnologia, sabe descrever, né? E essas reações químicas acontecem com átomos, sempre na média com esses átomos mais abundantes, que são átomos não radioativos, né? Ou átomos que possuem a sua eletrosfera
sempre bem organizadinho. Eventualmente existe algum íon ou outro, né? Mas sempre em valores típicos, né? E esses valores típicos de íons, esses valores típicos de átomos, dentro das reações químicas, é o que faz manter um corpo tipicamente funcionando, né? Funcionando ok. Só que essas radiações alfa, beta e gama, elas atravessam o corpo, elas conseguem penetrar o corpo, e quando elas atravessam e penetram o corpo, alguns efeitos acontecem. Por exemplo, veja o que acontece com a interação da radiação alfa com a matéria. A radiação alfa, ela é simplesmente um raio, né, de hélio, e esse hélio está carregado positivamente. Se esse hélio passa muito próximo de um átomo, da eletrosfera de um átomo, então ele vai arrancar por atração, né, por atração eletrostática, ela vai retirar da eletrosfera desse átomo os elétrons mais me fugiu o nome da palavra. Ela vai atrair os elétrons mais que estão mais na borda da eletrosfera, né, nos limites da eletrosfera. E aí esse átomo ele acaba ficando ionizado. E aí, se eu tenho uma região que eu tenho como posso dizer, uma reação química, né, dentro do corpo, essa reação química ela acontece tipicamente com átomos que não estão ionizados. E agora essa região está recheada de átomos ionizados e vai atrapalhar a reação química. Então acontece aí o tal do efeito borboleta, né? Aí a reação química fica comprometida. Beleza? Agora, outro tipo de interação, que é a interação beta com a matéria. As partículas beta são elétrons, né? E quando elas passam próximo dos orbitais dos átomos, né, que estão prontos para sofrer essa reação química, ou átomos que foram resultantes dessas reações químicas dentro das células, o elétron do beta, da radiação beta, acaba repelindo os elétrons dos orbitais mais externos das camadas mais externas, e esses elétrons acabam sendo ejetados e acontece novamente a ionização, né? É por isso que a gente chama de essas radiações alfa, beta e gama de radiações ionizantes, né? Radiações ionizantes. Porque os átomos, né, que sofrem essas interações alfa, beta e gama, eles acabam ficando ionizados. Beleza? No caso da interação do gama com a matéria, acontece o efeito fotoelétrico. Então, o que acontece aí? O efeito fotoelétrico ele é basicamente o seguinte: os elétrons das camadas mais externas dos átomos, eles absorvem uma energia e eles ficam excitados. Só que eles ficam tão excitados que eles acabam se ejetando para fora da eletrosfera, e o átomo acaba ficando ionizado. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico é isso. Ele foi descrito em detalhes pelo Albert Einstein. Aliás, ele ganhou o prêmio Nobel que ele ganhou em 1900, se não me engano, acho que foi por volta de 1921, foi por causa da explicação do efeito fotoelétrico. Não foi por causa da relatividade especial, não foi por causa da relatividade geral, não foi por causa do movimento browniano, foi só por causa do efeito fotoelétrico, que é uma das bases dos fundamentos da mecânica quântica. Novamente, aí a interação gama com matéria também ioniza também o material. Tem também o efeito Compton, que faz com que a matéria fique ionizada na interação do gama com a matéria. O efeito Compton é o seguinte:
existe uma dualidade onda-partícula no fóton. O que eu quero dizer com isso? O fóton, ele é energia pura, né? Ele é um campo eletromagnético. E ele pode ser absorvido. Mas ao mesmo tempo que ele pode ser absorvido, ele também pode ele se comporta também como matéria. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, se eu emito um fóton em cima de uma matéria, essa matéria pode simplesmente absorver ela. Ou essa matéria ela pode ricochetear esse fóton. Muito parecido com o que acontece lá nas brincadeiras dos jogos de sinuca, né? Então, imagina que você atirou o bolão, né? Acertou o bolão lá. Deu uma tacada no bolão. E aí, digamos que esse bolão é uma partícula gama. E ela está endereçada na bola 8, que está lá para ser encaçapada. Se o balão for uma partícula gama, pode vir a acontecer duas coisas aí. Ou a bola 8 vai absorver o bolão, e ela vai ficar mais energizada, ela vai tomar um rumo. Ou ela simplesmente vai ricochetear. Então, o que acontece aí? O bolão que a bola 8 pode absorver, e aí ela fica energizada, ela toma um rumo. Ela pode, sei lá, ser encaçapada aí. Ou o bolão, que é a partícula gama, que é a radiação gama, pode simplesmente ricochetear no bolão 8. O bolão toma um rumo e a bola 8 toma outro rumo, que é o rumo da caçapa. Beleza? É mais ou menos esse o efeito. E aí, nessa situação, pode acontecer um efeito em cascata, né? Então, gama atinge aqui o elétron, né? O gama ricocheteia, né, para outra direção, o elétron ricocheteia para outra direção, e esse elétron que é ejetado acaba interagindo com outro átomo aqui, então acontece um efeito em cadeia, né? E aí esse gama que é ricocheteado aqui acaba acertando outro elétron, e aí o efeito aqui da primeira situação acaba se repetindo aqui, né? Esse também é o efeito Compton, que é enquanto o efeito fotoelétrico fala a respeito da particularidade da matéria absorver o fóton, o efeito Compton fala da particularidade da radiação se comportar como matéria. Então, existe também outro tipo de interação, que é a interação de gama com a matéria, que é a formação do par iônico. Então, a radiação gama ela passa perto de um núcleo, né? Ela interage com esse núcleo, só que ela se divide num par de elétron-pósitron e num par de elétron e pósitron. Então, um pedaço vira beta, né? Então, veja aí que o gama vira uma radiação beta. Dois feixes de beta, um beta positivo e um beta negativo. O beta negativo é um feixe de elétrons e o beta negativo é um feixe de pósitrons. Qual é a diferença de elétron para pósitron? Elétron e pósitron, eles possuem, se eu não me engano, o mesmo spin, a mesma massa, todas as particularidades, todas as quantidades físicas possíveis iguais. No entanto, a carga elétrica do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, enquanto que o pósitron é mais, né? Aqui tem outro erro de digitação. Elétron seria beta negativo e o pósitron seria beta positivo. Mas, de qualquer maneira, um é oposto ao outro, então não tem problema. E aí a energia desse par formado, ele é exatamente, se eu somar, né, a energia do pósitron com o elétron, tem que dar a energia do gama. E aí esse feixe de beta acaba interagindo com outros átomos aí, que estão nas redondezas. Então, as radiações gama e alfa e X, elas são ondas eletromagnéticas e têm a capacidade de ionizar a matéria. A radiação ultravioleta é uma radiação
excitante, ou seja, ela é sempre absorvida, tá? Para poder emitir outro tipo de radiação em seguida. Então, nesse caso, os elétrons absorvem, né, essa radiação do ultravioleta e emite espontaneamente uma radiação característica, que a gente já viu aí, que são os espectros de emissão, né? Veja aí o que acontece aí, né? Eu já expliquei. Então, o elétron ele recebe uma quantidade de energia, sobe para uma camada superior, mas essa camada já está sendo ocupada por um elétron, então ela tem que retornar. Quando ela retorna, ela emite luz. E aqui tem vários tipos de luz que ela pode emitir. Aqui no exemplo está ultravioleta, mas ela pode emitir infravermelho, pode emitir também luz visível, pode emitir até onda de rádio, se possível, né? Algumas aplicações ultravioleta, ela pode ser utilizada para poder acelerar reações químicas. Elas podem ser utilizadas também para esterilizar alguns ambientes. E também pode ser utilizada também para começar reações químicas. Então, certamente, se você acompanhar a videoaula anterior que está na playlist, né, do terceiro Red de Biofísica, e essa videoaula de hoje, você vai conseguir fazer essa listinha de exercício. Como prometido desde o início, a parte mais fácil da disciplina é a parte de radiação. Certamente alguns alunos, enquanto estou produzindo esse vídeo, alguns alunos já terminou de fazer a lista. Isso aqui, o último exercício é simplesmente você fazer uma leitura do que tem anexo aqui. E aí você vai aprender como acontece a fosforescência e a fluorescência. Beleza? Então é isso aí. Obrigado aí pelos estudos e até mais.